Pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos ler esse versículo todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Amém? Está selada essa palavra, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Abba, Pai. O Senhor é tudo para nós. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor cuida de nós. E nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos, Deus, esse amor. Nós reconhecemos, Jesus, o seu cuidado conosco. Obrigado, Jesus. Portanto, Pai, nós não merecemos, mas nós
coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Sinto tão amado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre.
e nada, nada poderá nos separar desse grande amor, que é o amor de Jesus por nós. O amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Obrigada, Jesus, por esse amor. E eu não sei, ó Pai, não sei o que o Senhor viu em nós para nos amar tanto assim, Jesus. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, e me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. É tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor.
que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Seu amor, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me vestiu com pôs azeite em, me deu um lugar na mesa, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita.
só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar, Jesus, onde só Leve para esse lugar, Jesus, de intimidade, Jesus. Onde o Senhor demonstra o seu amor, onde o Senhor nos conserta, onde o Senhor nos molda, Jesus. Nós dependemos de Ti, Jesus. Nós dependemos desse amor, Jesus. Nós dependemos desse Jesus, desse amor, Jesus. leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Oh, Jesus, nós dependemos do Teu amor. Nós dependemos de Ti, Jesus. Oh, Paizinho, obrigada, Pai, pelo Seu amor que nos envolve, pelo Seu amor que não acaba, pelo Seu amor que não tem fim. Senhor Jesus, queremos amar-te cada vez mais, cada dia mais, Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício, Jesus, na cruz. Nós não merecíamos nada, Jesus. E é por isso, Pai, que nós te amamos, Jesus. Pai, obrigada por esses momentos, Senhor Deus, na Tua casa. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui. Senhor Jesus, continue trazendo aos nossos corações a Tua palavra, Pai. Que venha como um rio de águas vivas e inunde as nossas vidas e que traga transformação em nossa alma. Paizinho querido, abençoe dízimos e as ofertas da Tua casa, Pai. Queridos, fique à vontade para trazer seus dízimos e suas ofertas. Onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. As crianças para o cultinho. Você pode estender suas mãos aqui em direção ao Pastor Lucas, Pai? Te agradecemos, Jesus, por esse tempo precioso, Deus, de louvor, pela sua presença que é real nessa casa, que é sua. Obrigada, Jesus, pela vida, Deus, de cada um que está aqui, daqueles que também estão nos acompanhando no online. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida do pastor Murilo, que está em viagem. E nós abençoamos agora, Pai, no nome de Jesus, a vida do pastor Lucas. Pedimos, Deus, que no nome de Jesus, ele seja a boca do Senhor nessa noite. Pai, nos nossos corações, abrimos o nosso coração e a nossa mente e pedimos que o Senhor, Deus, o esvazie dele, Deus, e que o Senhor encha-o, Pai, do seu Espírito, da sua palavra, do seu mover, que nós possamos receber, Pai, o alimento que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite, queridos. A paz, amém? Satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu gostaria de compartilhar algo que eu tenho sido ministrado, como sempre, e eu acho que pode edificar a sua vida também, amém? Eu vou falar um pouquinho a respeito do amor. Amor, pastor Alexandre? Você está dando risada por quê? Achou estranho? Oxa! Eu quero falar sobre amor, queridos. E na verdade, parece ser um tema gostoso, mas é um grande desafio. E você vai concordar comigo até o final dessa ministração. Por isso eu preciso que você me acompanhe numa linha de raciocínio, amém? Porque eu acredito que esse é o grande, maior desafio das nossas vidas, é encontrar uma forma de amar do jeito que Deus espera que a gente ame. E muitas vezes a gente confunde o conceito do amor, e eu quero falar um pouquinho a respeito disso, querido, porque eu tenho me moído, me machucado e me esforçado muito para alcançar um nível de amor que agrade a Deus, amém? Deus querido, sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus, toma conta da minha mente, do meu coração, e me usa, Pai. Eu quero ser um instrumento, e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, o amor é a força mais poderosa do mundo, tá? É a essência da Bíblia, e o amor é o que liga as pessoas umas às outras e a Deus. É o amor. A gente precisa do amor para que a gente tenha um vínculo, seja com o seu próximo ou seja com Deus. E o verdadeiro amor, o amor que eu quero tratar essa noite, ele não depende de quem recebe o amor. Eu vou repetir. O amor, ele não depende da pessoa que recebe o amor. A pessoa que ama, ela decide amar, porque quer amar. Então, eu estou falando de algo que não é sentimental, mas que é racional. É uma decisão poderosa. Eu decido amar racionalmente, não tem nada a ver com sentimento. Então, por favor, tire da sua cabeça aquele amor relacionado à paixão, à atração física, aquele amor passageiro e momentâneo que todo mundo sente, e por várias pessoas ao longo da sua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um amor que é o nosso objetivo como cristão. E eu coloquei aqui, eu busquei na Bíblia, né, talvez o nosso principal texto a respeito de amor. Por favor, Marcos 12:30, né? Aqui foi a forma que Jesus nos explicou para amar a Deus. E olhe só as palavras que Jesus coloca: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, nessa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus qual que é o maior mandamento. E eu acho que não existia uma forma mais intensa de Jesus falar, de amar a Deus, do que dessa forma. Eu acho que ele tentou usar todos os adjetivos possíveis para dar intensidade, para dar ênfase no tamanho, na dimensão desse amor. Olha só: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos da Bíblia. E lá na frente, a Bíblia ainda vai dizer que, se nós entendermos esses mandamentos, todos os outros
eles se tornam supérfluos na verdade. Porque todos os outros mandamentos, eles são uma consequência desses aqui. Não adulterarás. Poxa, se você ama o seu irmão como a ti mesmo, você não adultera. Não mentirás. Não roubarás. Não cobiçarás o que é do próximo. Você há de convir comigo que se você ama o seu próximo como a ti mesmo, todos esses outros mandamentos são uma consequência desses dois primeiros. Amém? Então, querido, essa é a forma que Deus nos ensina a respeito de amar a Deus. Agora vamos definir o que é o amor que Jesus está se falando. Porque o amor que Deus, que Jesus espera da gente, certamente não é aquele amor de atração física que você sente pela sua namorada. Então, eu peguei aqui ainda na Bíblia, um texto que fala a respeito de uma definição da forma que o amor deve ser, para sentir de aprendizado para a gente, usando palavras da Bíblia e não as minhas, ok? Então vamos lá, 1 Coríntios 13, 14, outro texto conhecidíssimo. Se você procurar textos de amor na Bíblia, você vai encontrar um caminhão deles. Então eu escolhi alguns que são os mais conhecidos, que nós estamos mais simpáticos, né? Mais familiarizados, essa é a palavra. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Queridos, tem tanto ensinamento nesse texto, mas tem tanto ensinamento. Eu já fiquei remoendo tanto tempo a respeito de cada uma dessas vírgulas que contém aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu conheço esse texto desde muito criança, eu já li ele algumas centenas de vezes, mas eu nunca parei para colocar uma lupa e pensar com mais raciocínio lógico o que esse texto quis dizer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque esse é o amor que a gente precisa buscar para que a gente agrade a Deus de fato. Amém? Então vamos lá, querido, ponha no seu coração que o amor, ele não é um sentimento. Ele não é um sentimento. Não confunda amor com paixão, com atração física, enfim. Entenda que o amor é uma decisão que a gente toma, de amar as pessoas, de amar a Deus, tá bom? Posto isso, querido, eu quero colocar aqui uma frase que sintetiza tudo aquilo que eu quero falar, e eu peço para que coloquem no telão, que o amor é o que se faz, apesar do que você sente. Eu vou repetir para isso entrar no seu coração, tá? Porque essa é a frase célebre dessa noite. O amor é o que você faz, apesar do que você sente. O amor é o que você faz, apesar do que você sente. Vamos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia. Imagina que aquele seu colega de trabalho te puxou o tapete, ele te traiu, ele te detonou para a sua diretoria, ele foi injusto com você, ele foi muito sacana. Pensa num traíra, pensa numa sacanagem. Na sua ausência, ele te descascou para toda a diretoria, por conta de um erro que nem era seu. Daí você guardou aquilo no seu coração. Aquilo te chateou, aquilo te magoou, aquilo te deixou numa situação delicada na sua empresa. Só que o mundo dá voltas, e o mundo deu algumas voltas, e o tempo passou, e agora ele cometeu um erro terrível, e agora ele está numa situação delicada, e você está com a oportunidade de dar o troco.
Você está com a oportunidade de mostrar para a diretoria quem que realmente era aquele cara que te detonou. Agora você está com a faca e o queijo na mão para comer a sua vingança, um prato que se come frio. Agora é sua hora de dar o troco. E a vontade do seu coração é destruir aquela pessoa que te prejudicou injustamente. Mas a partir dessa noite, ao invés de detoná-lo para a diretoria, você vai pagar o mal com o bem. Você vai ser o primeiro a estender a mão para essa pessoa e ajudar essa pessoa. E você sabe o que acontece quando você faz isso? Você constrange a pessoa com o seu amor, porque ela sabe o que ela fez contra você. Agora, o que faz você estender a mão e ajudar justamente aquele que te prejudicou? Sabe o que faz isso, querido? O amor. Pagar o mal com o bem. E nesse constrangimento que ele fica, pelo amor que você teve com ele, você sabe quem que é honrado? Deus. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então a vida, ela nos traz algumas oportunidades de fazer esse tipo de coisa. E quando você tem a disciplina de conseguir amar dessa forma, o nome de Deus é honrado. As pessoas são constrangidas pelo amor que elas não mereciam receber. E nisso o nome de Deus é honrado. Nisso as pessoas conhecem que você é um filho de Deus. Nisso você expõe, exala o amor de Deus. E eu trouxe o exemplo aqui de um colega de trabalho, mas eu poderia trazer vários e vários exemplos de todas as pessoas ao seu redor. Vamos trazer um exemplo de alguém mais próximo, a sua esposa. A sua esposa, um belo dia, ela está com raiva, chateada, está brava com não sei lá o quê, porque ninguém conhece a cabeça de mulher, e daí ela vai lá e te desonra, te desrespeita na frente de todo mundo. E se tem uma coisa que o homem não suporta, é ser desrespeitado, ainda mais na frente de terceiros. Daí sabe qual que é a sua vontade como maridão, como macho? É colocar ela no lugar dela, é mostrar quem que manda, é humilhá-la em dobro, ou não, ou ao contrário, ou desprezá-la, ficar dias fingindo que ela nem existe, até que passa a sua raiva que você está dela. Então você despreza ela, você deixa ela de lado, para ela aprender a te respeitar do jeito que deveria. Esse é o seu sentimento, mas amor é o que você faz apesar do que você sente. O seu sentimento é de devolver em dobro a maldade que ela te fez. Mas como o amor é uma decisão, e é o que você faz apesar do que você sente, então você decide pagar o mal que ela te fez com o bem. Então, ela se constrange, e ali o nome de Deus é louvado. Esse é o amor que Deus espera de nós. É fácil, querido? É claro que não. É claro que não. Como eu disse, esse é o nosso maior desafio. Sabe aquele cara que encostou no seu carro, no trânsito, errado, bateu em você, e ainda desceu com raiva, gritando, te xingando, e você estava certo, o cara te bateu, o cara está errado, e ele ainda quer vir para cima de você de machão? Só que daí a Bíblia fala que a palavra branda desvia o furor. E daí, ao invés de você se colocar naquele padrão
de maldade, você paga o mal com o bem, porque amor é o que você faz, apesar do que você sente. O sentimento, querido, você não controla, a sua vontade é pegar aquele cara e mostrar com quantos pau que se faz uma canoa, não é assim que se fala? Mas não, querido, você é cristão, como diz minha esposa, ser cristão dá um trabalho, gente, meu Deus, é tão difícil ser crente. Então, porque você decidiu amar, a sua atitude vai ser diferente. Isso é amor. Tem uma outra frase aí, amor é lutar pelo bem de outra pessoa, mesmo que ela nunca reconheça o valor do que você fez por ele. Eita, querido, como é difícil isso. Você está pronto para lutar por um terceiro, sabendo que essa pessoa não vai reconhecer o bem que você está fazendo por ela? Sabendo que você não vai ter mérito algum por ajudar aquela pessoa? Sabe por quê, querido? É muito fácil você querer ajudar o prefeito, o presidente da empresa, aquele cara ricaço que faz academia com você. É muito fácil você querer tratar com honras uma celebridade, uma autoridade, tratar com respeito, honra, ajudar, servir. Agora, e tratar com honra, amor, aquele que não pode fazer nada por você, aquele que não tem condição de te ajudar, aquele que não tem condição de retribuir, pior do que isso, aquele que nem reconhece, que nem é grato pelo que você está fazendo pela vida dele. Ah, meu irmão, quando você trata com honra, amor, quando você serve um presidente de uma empresa, você já está recebendo ali a sua recompensa por isso. Mas quando você trata com amor e honra e serve alguém que não tem nada a oferecer, diz a Bíblia que então você está servindo a Cristo. É isso que a Bíblia fala. E muitas vezes nós preferimos servir com honra as celebridades do que os coitados. Mas se nós servirmos os coitados, na verdade nós vamos estar servindo a Jesus, querido. E quem que seria melhor do que Jesus para você dedicar o seu serviço, o seu tempo, o seu amor? Agora, quando a gente traz isso para a nossa vida, é fácil falar, mas é difícil cumprir, querido. Então, o amor que Deus espera da gente é muito difícil, mas a gente precisa buscar se tornar essa pessoa, sabe? Eu estou muito longe de ser quem eu quero ser, mas eu já sou muito diferente de quem eu era. Eu já cresci muito em Deus, e eu estou só no comecinho da minha caminhada, e isso é algo que eu almejo para a minha vida, e eu quero muito compartilhar isso com você, para que você também busque esse amor. Quer ver outra coisa, querido? Amor é continuar fazendo bem, apesar da ingratidão. Em muitas ocasiões a gente ajuda muitas pessoas. Nós, como pastores, a gente acaba recebendo muitas pessoas e conversando e orientando, e muitas vezes a gente dedica tempo, dinheiro, a gente se dedica para explicar, para orientar, e muitas vezes isso não tem valor algum para essa pessoa que está recebendo isso. Muitas vezes elas viram as costas e ainda saem da igreja falando mal. Querido, eu não estou falando para você parar de procurar os líderes não, tá? Não tem nada mais sábio do que você buscar conselhos e orientações com quem já tem uma maturidade espiritual, que já tem uma caminhada cristã mais longa do que você.
Então, se tem uma coisa inteligente que você faz na sua vida, é buscar conselhos e orientação de pessoas que já estão caminhando há mais tempo em Deus, que já conhecem um pouco melhor os princípios do que você. Não precisa necessariamente ser um pastor, mas que sejam pessoas maduras na fé. Busque esse tipo de conselhos, porque você abrevia muito, né, a sua evolução na sua vida, amém? Mas, muitas vezes, as pessoas são completamente ingratas, completamente, assim, desrespeitosas, muitas vezes até desonram, porque se marca uma reunião, pedindo teu conselho, tua ajuda, e você vai lá, fala, ensina, explica, pede para fazer isso, aquilo e aquilo outro, e daí a pessoa não faz bulufas do que você pediu, e daí pede para falar com você de novo, você fala assim, ai meu Deus do céu, esses dias eu não aguentei, eu falei para um irmão, eu falei assim, ô meu irmão, se você não faz nada do que eu te aconselho, se tudo que eu te pedi, você fez tudo ao contrário, para que você quer conversar comigo de novo? Mas daí eu pedi perdão para Deus e continuei aconselhando essa pessoa, e eu estou torcendo para que ela vá para o caminho certo, amém? Mas dá raiva, mas amor é o que faz, apesar do que sente. A minha vontade é pegar pelo pescoço e enterrar. E assim, querido, eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Por quê? Porque quando a gente vê um irmão, alguém que a gente quer bem, alguém que a gente quer ver prosperar, a gente quer ver a pessoa voar, sabe? Esse é o nosso desejo. E daí você vê aquele irmãozinho fazendo pataquada, a gente sabe que ele vai colher aquele fruto lá na frente, que vai custar caro esses erros que ele está cometendo. Então, quando a gente vê jovens fazendo besteira, a gente sabe que vai ter um custo alto lá na frente. E eu digo isso em todas as áreas da vida, entendeu? Sabe aqueles erros bobos na sua vida financeira, na sua vida conjugal, sabe? Erros imaturos, infantis. E daí a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, por causa de alguns minutos de prazer, você arruinou a sua família. Sabe? Cara, o que você fez? Sabe, por conta de uma vaidade, você comprou coisas que você não poderia ter nesse momento. Vai custar caro isso lá na frente. E muitas vezes as pessoas demoram a enxergar as coisas erradas que fazem. E muitas vezes a gente tenta aconselhar e a gente é maltratado ainda. Então hoje eu tomo cuidado, porque às vezes você quer dar um conselho para um pai que está sendo um desastre na educação de um filho, e em vez dele receber aquilo com amor, em vez dele ficar feliz pelo conselho, não, ele fica com raiva. Quem você acha que é seu pastorzinho de... Opa, deixa eu cuidar aqui as palavras. Então, queridos, amor é a gente continuar fazendo o bem, mesmo que ainda haja ingratidão. Porque o nosso papel é amar, é cuidar, é fazer para os outros o que nós gostaríamos que fizessem por nós. Esse é o nosso papel. Amor, querido, é se sacrificar por pessoas que não podem te dar nada em troca, como eu disse. Cara, isso é espetacular. Eu quero trazer aqui alguns exemplos. O semear. Todo mundo sabe aqui do envolvimento com o semear, né? É um braço fora da igreja. O semear custa. Sabe, para a gente fazer uma brincadeira com as crianças, a gente gastou, se eu não me engano, 8 mil reais. Esses 8 mil reais, eles saem do bolso dos voluntários. São pessoas que tiram um bumbum da cadeira para ir servir. E além de ir servir, paga. Por quê? Porque custa 8 mil reais.
E custa R$8.000 por quê? Porque a gente não paga a chácara, porque a gente não paga a decoração, porque a gente não paga pelos voluntários, 35 da última vez. E se nós tivéssemos que pagar pelos voluntários, pela chácara, a gente paga basicamente por alimento e transporte. Mas não é só dinheiro, é a dedicação de um monte de gente aqui, ó, fazendo brincadeira para criança, entendeu? Cuidando. Queridos, quantas crianças tinha, amor? 70 crianças, eu ficava louco no meio daquelas crianças. Criança correndo para tudo que é lado, a gente que não é muito acostumado, querido. Eu queria passar uma corrente no pé de cada uma e enfileirar elas na mesa. Mas foi maravilhoso. As crianças tiveram uma experiência incrível, que se não fosse o amor, elas não teriam. As grávidas, a mesma coisa. Todo mês aí tem 80 grávidas recebendo amor, cuidados, conselhos. E quanto que as grávidas pagam? Nada. Quem paga são os voluntários. Muitos de vocês aqui já fizeram doações. Então custa dinheiro, dá trabalho, querido. Dá trabalho. Mas isso é amor. Você sabe qual que é o meu sentimento? Meu sentimento é assistir um filme com a minha filha. É ir pescar. É ir jogar bola. Esse é o meu sentimento. E eu luto contra ele, sabe por quê? Porque apesar do meu sentimento, o amor é treinar algumas pessoas que estão indo para o buraco. É ajudar as pessoas a se converterem do caminho mau. Amor é cuidar da minha família. Isso é amor. Então, amor é o que você faz apesar do que você sente. Sabe, querido, era muito mais fácil para mim e para qualquer um que está no reino de Deus abrir mão dessas pessoas cabeçudas, que não entendem, que não mudam, que fica dando murro em ponta de faca. Sabe, para que eu vou me preocupar com esse cara? Já que ele é burro, que ele continue. Deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu cuidar dos meus negócios, deixa eu colocar meu dinheirinho no bolso, assistir meu filme com a minha filha, jogar meu futebol e pescar. A minha vida vai ser muito mais simples, muito mais fácil, muito mais gostosa. Mas daí aparece um vazio no coração, porque a gente não está cumprindo o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente ame. Então não tem nada que vai te preencher mais do que cumprir os propósitos de Deus. Não tem nada que vai te fazer sentir mais pleno do que se dedicar e servir as pessoas que mais precisam. Isso é amor. Amém? Meu Deus do céu, gente, estou demorando demais. Para finalizar, porque eu já falei demais do que é o amor, tudo isso era para te explicar o que é amor. Porque todo mundo acha que amor é outra coisa. Não. Amor é sacrifício. Amor custa. Amor custa. E o maior exemplo de amor não poderia ficar fora dessa ministração. Adivinha só, quem que deu o maior exemplo de amor que nós já vimos na história da humanidade? Ele, Jesus, o próprio Deus, vindo em carne e osso para a terra e morrendo na cruz. Querido, não tem exemplo de amor. Amor é o que Jesus fez na cruz, querido. Não tem um exemplo mais incrível do que esse. Foi gostoso morrer na cruz? Será que Jesus estava lá sem roupa, curtindo um sol? Me traz uma limonada aí. Será que era isso que Jesus estava fazendo lá? Será que Jesus gostaria de estar na cruz? Aliás, vamos lá para trás. O próprio Deus, Criador de todo o universo, se fazer homem e ficar 33 anos nessa terra para te ensinar, para te dar exemplo. Deu trabalho, querido. Teve que lidar com Pedro, já pensou? Cabeça dura de um Pedro. Teve que lidar com Judas.
E daí ele termina sendo morto na cruz, por vontade própria, ele se entregou para ser crucificado. Doeu, custou, foi difícil, trouxe cicatrizes. Ele estava morrendo por uma humanidade que estava cuspindo na cara dele, caçoando da cara dele, falando assim: ei, você é o Senhor dos senhores, você é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Ah, se fosse eu ou você, se fosse eu ou você, querido, tinha descido um raio do céu e fulminado aquele incircunciso, não é verdade? Será que você morrendo, padecendo, com sede, com dor, e daí alguém vai lá caçoar da sua cara? Você é o Cristo, conta do papagaio agora. Será que você ia olhar para o céu e falar assim: Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem? Isso é amor. Certamente, se fosse eu e você, todo mundo lá tinha morrido, fuzilado, e estava todo mundo queimando no fogo do inferno para sempre, e você ia falar assim: bem feito, mané. É ou não é? A gente muitas vezes quer enganar o nosso coração, a gente acha que a gente é bom, sabe? Eu conversei uma vez com um pilantra de primeira mão, mas pensa um cara que era porcaria. Ele falava assim: pastor, eu sou bonzinho, pastor, olha, eu só faço bem para as pessoas, eu não faço nada de errado, eu pago imposto. Ai, meu Deus do céu, gente, vai ser difícil essa caminhada, eu pensei comigo. Amor é o que Jesus fez na cruz, querido. Ele fez isso por amor, por você, né? Só para ficar bem claro. Então o amor machuca, o amor dói, o amor faz você engolir o seu orgulho. E deixa eu te falar uma coisa: o amor não é facultativo, não é para você amar se você quiser, quando você quiser. Por favor, 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Vamos lá. Em outra versão está escrito: amem uns aos outros. Amemos uns aos outros. É uma sugestão? Não é uma sugestão, isso aqui é uma ordem. É uma ordem, é uma determinação. Ele está mandando você amar. Por favor, 1 Pedro 4,8. Sobretudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. De novo, é uma sugestão? Eu podia trazer 10, tá? Poderia trazer 50 versículos. A Bíblia ordena que você ama. Ela ordena que se você quer ser um cristão, então você precisa amar. Se você não quer amar, então você está na contramão do que é o cristianismo. Ok, Jesus nunca te obrigou a ser cristão, mas se você quer ser cristão, então você é obrigado a amar. Fez sentido ou não? Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo, pelo contrário. Jesus estava lá fazendo um discurso, e daí o discurso dele era pesado, porque ele estava falando essas coisas. Ele estava falando coisas difíceis de se fazerem. E daí os discípulos vão lá e falam assim: Jesus do céu, isso aí que você está falando, dura coisa é. E começaram a deixar Jesus, porque era muito difícil fazer essas coisas. E daí Jesus, em vez de implorar para que eles ficassem, ele vai lá e fala para os que ficaram, fala assim: ó, se vocês quiserem irem também, faz favor, a porta é por ali. Jesus nunca implorou, Jesus não é barato, Jesus é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. E embora Ele morreu e a nossa salvação é de graça, custa muito
nós seguimos o que ele disse. Jesus é o objeto mais precioso que nós podemos ter. Misericórdia. Jesus é o Deus mais precioso. Jesus é tudo de mais precioso, não é objeto. Vocês entenderam o que eu quis dizer, amém? Então, querido, amar é uma ordem, ok? Posto isso, que amar é uma ordem, que amar não é um sentimento, mas é uma decisão, eu quero ler mais um texto, 1 João 5,3. Nisso consiste o amor de Deus, obedecer os meus mandamentos. João 13,35, um pouquinho mais para frente. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém. Então, todos aqueles exemplos que eu dei, querido, quando você paga o mal com o bem, você está demonstrando para o mundo que você pertence a Deus, que você segue os seus conselhos, e nisso o nome de Deus é honrado. Então, quando a gente entende o fato de que, do que é o amor, e se Jesus disse essas palavras que eu acabei de ler, fica evidente que a gente precisa aplicar isso para as nossas vidas, isso tudo que a gente falou até agora, e não só para Deus e para o próximo. Essa é a vontade do Senhor. Eu quis trazer alguns textos bíblicos só para embasar aquilo que eu estou querendo dizer, querido. Então entenda, amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, e Deus ordena que a gente ame uns aos outros. Aí eu quero voltar lá para aquela definição de amor que a gente leu lá no começo, que está em 1 Coríntios 13, 4, 7. 13, de 4 a 7. 1 Coríntios 13, versículo 4. Abra aí para a gente, por favor. Lá fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Ei, você é bondoso? A gente sempre acha que a gente é bondoso. Será que você não deseja o mal das pessoas? Sabe aquela colega chata? Será que você não deseja que ela é demitida? Quantas vezes eu já não me peguei desejando o mal do Alexandre de Moraes? Você riu porque você, né? Percebi a tua maldade. Pastor Alexandre já quase apanhou na rua umas quantas vezes por direm alguma semelhança aí. Alexandre, careca, é minha chance. E tem aqueles que batem nele porque, sabendo que é o Alexandre mesmo, daí fala, pastor, confundi, achei que era o ministro. Aproveita o pretexto. Querido, o amor é bondoso. Ele não se vangloria e não se orgulha. Querido, sabe quando você vai fazer o bem? Quando você sai no projeto da igreja, para você entregar a cesta básica, que a igreja arrecadou, e você está indo lá entregar, daí você vai lá e faz uma selfie, tchau, e mete no Instagram, para mostrar como que você é bonzinho. Olha como é que eu sou bondoso, eu estou dando sopa debaixo da ponte. Tira um clique aí, câmera. Será que você não está dando a sopa para mostrar para o mundo que você é bom? O amor, ele não se orgulha, ele não se vangloria. Será que você não acha que você é bom porque você ajuda as pessoas? Eu sou... Jesus chamava esses de fariseu. Tenso, né? Credo, gente, está um silêncio. O amor, ele não procura seus interesses. Lembra que eu falei que é muito fácil você agradar o presidente da empresa? É muito fácil. Mas será que esse amor não está procurando os seus próprios interesses?
Querido, eu não estou falando que não é para você agradar o chefe da empresa não, tá? Agrade o chefe da empresa. Diz a Bíblia para você trabalhar para ele como se fosse para Deus e não para ele. Então agrade o seu chefe, agrade o presidente. Mas será que aquele favor, aquele bem que você está fazendo para a autoridade, será que ela não tem, lá no fundo, ela busca os seus próprios interesses? Porque se não busca, então você vai tratar com a mesma dedicação aquele que não pode fazer nada por você. Coloca na balança aí, você trata o pobre coitado com o mesmo amor que você trata aqueles que estão num degrau acima da sua vida? É tenso, querido. Você está achando que é fácil ser crente? Vai brincando. O amor não se ira facilmente. Deixa eu te falar uma verdade. Quanto mais próxima da sua vida a pessoa, mais fácil você se irar. Sabe quem que é a pessoa que você tem a tendência de se irar mais fácil? É a sua esposa, o seu marido, seu filho. Se o seu chefe falar uma coisa para você, e se a sua esposa falar a mesma coisa para você, para o seu chefe você pode não gostar, mas você tem domínio próprio. Para a sua esposa você fala, pá! Ah, mãe com filha, meu Deus do céu, mãe com filha, o grito, a criança assusta, obedece no grito. Desliga essa televisão, moleque! Vai fazer tarefa! Está se identificando aí, né? É brincadeira, mas é sério. Quanto mais intimidade você tem da pessoa, mais fácil você se ira com ela, mas o amor não se ira facilmente. Pelo contrário, fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. O amor, ele tudo sofre. Olha essa expressão, gente. Como é que eu nunca tinha reparado isso na Bíblia? O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Alguma semelhança com o que Jesus fez na cruz por você? Ele tudo sofre, ele tudo suporta. Sabe por quê? Porque o amor é o que você faz apesar do que você sente. Então, suporta o seu casamento, suporta o seu filho, suporta o seu chefe. Você tem que ter domínio próprio, você tem que ter amor. Sabe aquele teu inimigo, aquele teu concorrente? Trate-o com amor. E se ele pedir para você andar 1 milha, ande 2. E se alguém te tomar a sua capa, entrega a capa e mais a túnica. Esse é o amor que Jesus espera da gente. É fazer o bem sem esperar gratidão, é entregar o seu tempo, o seu dinheiro, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem esperar mérito. Esse é o amor que Deus espera, é fazer o bem para o próximo. É muito mais fácil você esquecer a necessidade alheia e cuidar da sua própria vida. É muito mais fácil você tapar os olhos para a necessidade do coitado, para a pessoa que está caminhando para as trevas. É muito mais fácil do que você se dedicar para converter as pessoas do caminho mau, para ajudar as pessoas que precisam. Isso é o oposto do amor, querido. Isso é egoísmo. Isso é uma vida fútil, uma vida sem propósito, vazia. Então, coloca no seu coração que se Deus te alcançou, para pensar, se Deus te alcançou, foi através de alguém que te apresentou Jesus e que fez você mudar os seus caminhos com a ajuda de Deus. E se você cresceu em Deus, se você já evoluiu, se você é outra pessoa transformada,
Sabe por quê? Porque alguém te ensinou, alguém te trouxe ensinamentos, talvez na IBD, talvez no culto, talvez na sua família, talvez no GPS, mas alguém dedicou tempo, amor, para que você melhorasse. E se você recebeu tudo isso, se você cresceu em Deus, é porque alguém te entregou alimento, querido. É porque alguém te ajudou a prosperar. E da mesma forma que você recebeu, você precisa compartilhar aquilo que você recebeu. Assim diz a Bíblia: de graça recebeste, de graça dai. Essa é a nossa função, é compartilhar aquilo que a gente recebeu, é a gente ser um canal de bênção na vida dos outros. Amém? Completando, já finalizando, eu quero te lembrar que a negligência é pecado. Muitas vezes a gente pensa nas coisas ruins, e as coisas ruins a gente se esforça para não fazer. E você tem aprendido, eu coloquei aqui muitas coisas que a gente tem aprendido, sabe? Para que você não faça caca na sua vida. Sabe, você já aprendeu aqui a cuidar da sua vida financeira, você já aprendeu aqui nesse altar a cuidar do seu casamento, a educar os seus filhos para que você não tenha problema lá na frente. Você aprendeu diversas coisas. Isso é alimento, querido, isso é importante. E muitas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas erradas que vai custar caro lá na frente, como eu já disse. Mas outras vezes a gente vê pessoas sendo negligentes. Eu não faço nada errado, mas eu também sou um peixe morto aqui. E lembra da parábola dos talentos, que aquele que recebeu um talento e não fez nada e enterrou, quando o Senhor voltou, ele falou assim: ó, servo mau e negligente, tira o que é dele e dá para aquele que tem 10. Então a gente não pode ser negligente com as coisas, a gente não pode ser negligente com o nosso filho criança. Meu irmão, você vai ter que dar um tapa na bunda do seu filho para ele ser educado. A gente não pode ser negligente como homens em ter uma postura de liderança na nossa casa. Ei, você homem, a responsabilidade de orar e trazer o Deus para dentro da sua casa é tua. Quem tem que cultivar e guardar a casa é você. E muitas vezes a gente vê os machos negligentes tendo que as mulheres tomarem uma posição que não seria delas. Sabe, quantas coisas que eu poderia ficar falando, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito de nós amarmos a Deus e cumprirmos tudo. E para finalizar, querido, se nós tivermos a disciplina de amar eu digo dessa forma que eu estou explicando, dessa forma que é uma decisão, que não é um sentimento, que é algo racional, que a gente decide fazer. Se nós tivermos essa disciplina de amar a Deus dessa forma e nos convertermos dos nossos caminhos errados, e eu quero lembrar para você, porque às vezes a gente fala que converter é aceitar Jesus. Não é isso, querido. Converter é quando você está andando nessa direção e você se converte para andar em outra direção. Significa você deixar os hábitos ruins que desagradavam a Deus por amor. Significa você parar de enganar as pessoas por amor. Significa você parar de mentir por amor. Significa você parar de trair a sua esposa por amor. Significa parar de fazer negócio errado por amor. Significa ajudar o próximo. Significa cuidar da sua filha. Significa um monte de coisa. Se você conseguir a disciplina de amar a Deus a ponto de se converter desses caminhos, então você vai viver as promessas de Jesus. Tem uma condição: a Bíblia é cheia de promessas maravilhosas e eu quero todas para a minha vida. Mas para acessar essa promessa,
tem uma condição. Não é de graça. Custa caro. Deus não quer um pouco de você. Deus quer tudo. Tudo. E não tem absolutamente nenhuma decisão melhor do que essa. Se entregar de cabeça, mergulhar de cabeça nas escrituras milenares que já se comprovaram. A sabedoria milenar que está na Bíblia, quem a cumpre, vive as promessas de Deus. Então, querido, que você tenha a graça, a misericórdia, a força, a disciplina de viver esse amor que nós estamos aqui debatendo hoje. Que você amplie esse amor para sua esposa, para sua filha, para o seu pai, para o seu patrão, para o seu empregado, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Que o seu amor com todas essas pessoas ao seu redor seja esse amor. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Se isso mexeu no seu coração, assim como tem mexido no meu, que você continue refletindo, e que em cada situação da sua vida, eu já aprendi muito a fazer isso. Isso já virou um hábito na minha vida, e eu sugiro que vire na sua. Todas as situações que a gente se encontra numa sinuca de bico, sabe quando você está naquela situação delicada, quando você está sob pressão, quando você está diante de uma situação difícil, de uma decisão importante, é aquela pergunta que vale para a vida: o que Jesus faria no meu lugar? O que Deus espera que eu faça? Qual que é a atitude, a decisão que eu preciso tomar para que Deus fique contente? Se você faz essa pergunta para si mesmo, querido, faz uma oração, eu te garanto que a sua vida se torna diferente. Você erra muito menos, você abrevia muitas coisas, para você viver logo, para você viver mais rápido a promessa que Deus tem para você. Amém? Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa quinta-feira maravilhosa. Muito obrigado, Deus, especialmente pela sua palavra, que nos ensina tanto, Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a viver, Deus, esse amor extraordinário que o Senhor tem por nós, Pai. E que a gente possa, Deus, de alguma forma, refletir, Deus, refletir cada vez mais esse amor que o Senhor espera de nós. Nós queremos ser ferramentas nas tuas mãos, queremos fazer o bem, queremos, Deus, ser como flecha que acerta o alvo, Pai. Queremos ser a luz, Deus, na escuridão. Que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, aonde estivermos. Em nome de Jesus, eu quero pedir a sua bênção sobre cada vida aqui presente, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Deus. Que o Senhor direcione os nossos caminhos, que o Senhor nos oriente. Nós precisamos de Ti, renovamos o nosso voto contigo, a nossa aliança, que seremos eternamente seus, Pai. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Alguns recados, pastora, faz favor. Você que é boa de dar recado. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é um Pai amoroso, fiel, poderoso. Como eu amo a palavra de Deus. De vez em quando ela bate na gente. E a gente sai até assim meio torto. Mas a palavra do Senhor nos alinha, nos ensina, nos exorta. De vez em quando também nos conforta, não é assim? Nos liberta. E como é precioso a gente aprender mais do Senhor, porque Ele quer que a gente viva o melhor nessa terra também. Eu falo que o Senhor Jesus é salvação, amém? E isso é maravilhoso. Quando nós formos para a eternidade, nós vamos estar com Ele. Mas Ele também quer que a gente viva bem nessa terra. Então, às vezes, a gente vê aquela ideia do cristão que passa a vida inteira mal,
e fala assim, porque um dia eu vou para o céu, porque eu sou salvo, porque fulano não é salvo, mas eu sou salvo. E daí o consolo daquela pessoa é simplesmente, eu sou salvo, glória a Deus, nós queremos ser salvos mesmo. Mas nós também podemos viver as promessas do Senhor. Nós também podemos viver bem nessa terra, amém? E para isso nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor. E amar é o primeiro mandamento, o mais poderoso de todos. Amém? Bom, queridos, nós temos agora sábado o culto dos jovens, 19 horas, né, pastora? Tá uma bênção, ative. No domingo nós temos escola bíblica, não faltem, tá tremenda a escola bíblica, né, escola bíblica dominical. E à noite um culto abençoado para o nosso Senhor. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amém? Pai, nós te amamos, Deus. Nós adoramos o teu nome, adoramos o Senhor, reconhecemos, Jesus, o seu poder, sua majestade. Pai, obrigada por esse culto, Deus, maravilhoso ao Senhor. Obrigado pelo momento de louvor. Obrigado pela sua presença nessa casa. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos ensina. Pai, nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós colocamos, Pai, a vida de cada um que está aqui, Pai, diante do Senhor. Nós recebemos a palavra nessa noite, Deus, mas nós queremos agora praticá-la. Nós queremos cumprir essa palavra, Pai. E eu quero pedir para que, em nome de Jesus, Pai, no decorrer dos próximos dias, das próximas horas, nós possamos praticar e executar cada dia, Deus, tudo que nós aprendemos nessa casa, Pai. Que nós possamos sair transbordando, Senhor, por aquela porta, Pai. Tudo aquilo que nós aprendemos. Abençoa cada vida que está aqui, cada casa, cada família. Que nós possamos ir em paz no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.